Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista aqui da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega João Guedes, também jornalista aqui do Parlamento. Boa tarde, João. Boa tarde, Delona. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lembrando que esse programa está sendo transmitido em sinal aberto para todo o estado de Santa Catarina e também no canal Assembleia SC no YouTube. Isso, e lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando de um evento que está sendo realizado durante toda essa quarta-feira pela Assembleia Legislativa, a 14ª edição do Encontro Estadual de Vereadores Mirins. A nossa colega Eduarda Demenech está acompanhando o evento que está sendo realizado no Centro-Sul, aqui no centro de Florianópolis, e traz as informações. Olá, Duda. Oi, Delana, muito boa tarde para você, para o João, para quem está nos acompanhando. Olha, eu estou aqui no Centro-Sul junto com mais de 1.200 estudantes, crianças e adolescentes que estão participando do 14º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. Para vocês terem uma ideia, das 88 câmaras de vereadores mirins do nosso estado, pelo menos 70 estão aqui presentes. E o que é a ideia, né? Através de painéis, palestras, que esses estudantes conheçam um pouquinho mais o trabalho da política, a importância dela. Nesse ano o tema central é a segurança nas escolas, é a paz nas escolas. E eu tô aqui com uma galerinha, gente, que veio de muito longe para estar em Florianópolis. Esse pessoal veio do extremo oeste, de Guarujá do Sul e também de Anchieta, aqui representando o extremo oeste catarinense. E eu converso primeiro com a Elza. Elza, você já participou do evento, né? Sim, já estou aqui no evento em Florianópolis pela segunda vez. E me conta, o que é mais interessante num evento como esse? Com certeza as palestras, né, as amizades, todo o aprendizado que a gente tem aqui, a gente sempre acaba levando em algum momento da vida. Agora, vocês aqui participam das câmaras de vereadores mirins das cidades de vocês. A Lívia é a primeira vez que está aqui nesse encontro. Lívia, o que vocês fazem lá e o que vocês aprenderam aqui que vai poder contribuir com o trabalho de vocês lá na cidade de vocês? Eu acredito que a comunicação é algo que vai ajudar muito. Muitas coisas a gente está aprendendo aqui, são inúmeras coisas que a gente vai poder levar para lá, as atividades que foram ditas antes, que a gente pode estar levando para a nossa cidade também, as campanhas que foram feitas, que falaram, muitas coisas mesmo. Lá você atua como o quê? Eu era a primeira secretária, mas agora eu já não sou mais nada. Agora você veio aqui só para aprender um pouquinho, porque na verdade isso aqui vai refletir também lá no teu voto no futuro, quando você começar a votar, né? Sim, e também na minha vida inteira, né? Porque aqui eu tô aprendendo coisas que eu tenho certeza que eu não vou usar só para escola, só para Câmara, eu vou levar para minha vida. Que a política, gente, faz parte da nossa vida e é isso que esses jovens estão aprendendo aqui. E tem gente que não só está vindo no encontro pela primeira vez, mas está conhecendo Florianópolis pela primeira vez. É o seu caso, né, Matheus? Sim, é uma cidade muito ótima e muito bonita. E aí, tá gostando? Vai querer voltar de novo? Com certeza. Para aproveitar a praia daí, né? Isso sim. Mas hoje você está aproveitando muito aqui o evento. O que você mais gostou até agora? As palestras, está sendo muito boa e os polícias falando na palestra. O que se fala tanto aqui para que as pessoas entendam, né? Na prática, o que vocês aprenderam? Que a política está na nossa vida. Não adianta a gente falar, eu não gosto de política, porque sempre está na nossa vida. E você, Laura? A Laura veio de Anchieta, gente, também do extremo oeste. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo muito boa trazer a Anchieta representando a nossa cidade e com certeza daqui sairão muitas ideias para a melhoria do nosso município lá. O que você acredita que a gente precisa ter consciência quando o assunto é política? Que a política está no meio da nossa vida, a gente sempre vai usar a política, é indispensável para a nossa vida. E essa consciência, é esse o legado que esse evento quer deixar, né? Um evento que já é consolidado no nosso estado, que, como eu disse, está reunindo mais de 1.200 estudantes nesta quarta-feira na capital catarinense, evento realizado pela Escola do Legislativo. E a gente está aqui, né? Vendo um pouquinho disso tudo, dessa movimentação importante, porque essas pessoas vão ser talvez aí os nossos políticos do futuro e com certeza, né, os eleitores do futuro, viu? João e Deluana, eu volto com vocês aí. Ok, Duda, muito obrigada aí pelas informações desse 14ª edição do Encontro Estadual
de Vereadores Mirins, evento que é realizado aqui pelo Parlamento e pela Escola Legislativa desde 2010, reunindo então aí mais de 1.000 jovens aqui na capital catarinense. Hoje, dia 1º de outubro, também conhecido como Dia Internacional do Idoso, e é isso que a gente fala agora aqui na Assembleia Legislativa, aqui no programa Conecta, trazendo a entrevista com o deputado Sérgio Mota, que está aqui com a gente, ele que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aqui do Parlamento. Deputado, muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no programa Conecta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho da comissão, o que o senhor destaca dos projetos que foram aprovados ou que estão em tramitação aqui na casa, voltados para os direitos dos idosos. Nós temos trabalhado, e parabéns a todos os idosos, né, pelo dia de hoje, um dia mundial. E o idoso, nós sabemos que temos que cuidar dele, foram aqueles que cuidaram de nós, cuidaram do nosso Estado, da nossa nação, são aqueles que plantaram para nós estarmos aqui vivendo num estado de excelência. Na Comissão do Idoso, nós fizemos, tanto na legislatura passada e como nessa também, simpósios falando sobre a segurança da pessoa idosa, falando sobre a saúde mental e física da pessoa idosa, com palestrantes, né, médicos, comandantes da Polícia Militar sempre presente, e temos falado da violência, né, contra a pessoa idosa. Muitos idosos, né, caem muitas das vezes nos golpes, né, por exemplo, empréstimos consignados. Nós trouxemos a delegada, a doutora Esté, explanando ali, orientando os nossos idosos a estarem preparados para não caírem, né, nesses golpes que hoje em dia está na moda, golpes, e principalmente desse do empréstimo consignado. Então, nós temos percorrido os municípios. Fizemos muitos municípios com essas palestras, como Criciúma, como Imaruí, Navegantes. Foi agora, né, há pouco tempo, nós tivemos lá em Navegantes com o secretário da Saúde, né, falando sobre as vacinas, a necessidade do idoso estar sempre em dia com as suas vacinas. Então, a gente tem trabalhado muito. Aprovamos também uma lei do incentivo ao esporte, a atividade física dos nossos idosos. Então, nós temos trabalhado. Nós tínhamos no Fundo do Idoso, no FEI, 70 milhões, e através da comissão nós fomos ao Ministério Público, e o governador Jorginho Melo, ele foi muito solícito, abrindo o edital, atendendo, né, ao nosso pedido da comissão, juntamente com o Ministério Público, o doutor Daniel Palladini. Então, esse 70 milhões está chegando nos municípios, os municípios que têm apresentado projetos com respeito à política do idoso têm recebido. Nós distribuímos aqui em Florianópolis, a Otovida, através desse Fundo do Idoso, aparelho auditivo para os idosos, né, que não têm uma audição boa. Então, nós temos trabalhado muito na Comissão do Direito da Pessoa Idosa aqui do Parlamento, né, toda a comissão tem se empenhado. Então, a gente até pede, se essa pessoa que está nos assistindo agora conhece um idoso vítima de violência, de maus-trato, nos comunica, porque nós estaremos tomando as ações cabíveis junto às autoridades competentes, porque o idoso tem que ser bem cuidado, e nós estamos no estado de longevidade, um dos estados, né, da nossa federação, onde se vive mais. Então, parabenizo a todos os idosos, e na comissão estamos à disposição de todos. Deputado, o senhor estava falando da questão da expectativa de vida aqui em Santa Catarina, que supera os 79 anos, é um dos estados de maior longevidade. Isso reforça a necessidade de uma atenção especial da Assembleia para essa parcela da população? Com certeza. Santa Catarina é um estado onde se vive mais devido à política pública que, de fato, é feita, né, para o idoso aqui no estado. Santa Catarina é melhor em tudo, graças a Deus. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, que tem estado presente, né, na vida dos catarinenses e também na Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Nós fazemos valer, né, o Estatuto do Idoso. Então, nós colocamos essa comissão, as pessoas devem ter o telefone para poder nos ligar, trazer as demandas. Nós atendemos muito, né? Nós fizemos uma lei da vacinação na época, antes da Covid, para que a pessoa que tenha, por exemplo, uma doença, que ela esteja incapacitada de ir até o posto de saúde, receba em sua casa a vacina
vacina. Então, os idosos foram muito beneficiados, aqueles que não têm condições, né, que às vezes depende do familiar de levar até o posto de saúde. Então, a lei garantiu a saúde, não só aos idosos, mas os idosos foram muito beneficiados com essa lei. Então, a gente tem trabalhado aqui no Parlamento para que os direitos dos nossos idosos sejam garantidos diante do Estatuto do Idoso. Ok, perfeito. Então, obrigada, deputado Sérgio Mota, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aqui da Assembleia Legislativa, falando ao vivo aqui no programa Conecta. Muito obrigada pela sua participação, deputado. E hoje pela manhã tivemos também reunião da Comissão de Finanças aqui do Parlamento, e um dos projetos aprovados na manhã de hoje vai permitir que as companhias de energia elétrica descontem da arrecadação da COSIP a contribuição dos para custeio dos serviços de iluminação pública, os valores utilizados na execução de serviços relacionados à iluminação pública. Um projeto do ex-deputado Estener Sorato e que teve como relator, que está aqui comigo, o deputado Sargento Lima. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Você apresentou esse voto favorável na reunião da Comissão de Finanças hoje de manhã. Qual a importância dessa iniciativa? Muito obrigada. A iniciativa é desburocratizar, né? Então, eu fiquei muito feliz, muito contente de ser contemplado com a relatoria desse projeto, né? A COSIP já é uma contribuição municipal, administrada pelo Poder Público Municipal, e agora é uma ferramenta a mais na mão do prefeito, que ele pode utilizar ainda, não só para a manutenção, mas também para a expansão. Quando se fala de expansão, a gente tem que se lembrar de instalações elétricas que são irregulares, os famosos gatos. Então, ele pode utilizar o recurso do COSIP, inclusive para expansão, para manutenção, que é aquela manutenção básica feita, que ela tem que ser regular, né, e muitas vezes ela custa muito ao município, e municípios que não têm a expertise que as concessionárias e cooperativas possuem, né, que elas são especialistas nesse tipo de trabalho. A gente avança isso também com dispositivos que são voltados para a economia de energia elétrica. Então, são várias ferramentas que serão entregues agora na mão do prefeito, que tem maior conhecimento e que tem maior propriedade para poder administrar os recursos do município e celebrar contratos aí de trabalhos com as concessionárias e as cooperativas. Deputado, a discussão desse tipo de proposta aqui na Assembleia Legislativa, de certa maneira, faz o Parlamento andar na direção do que a população espera, né? Que é a aplicação mais ágil e mais eficiente dos recursos públicos. Eu sou um fã incondicional do Legislativo, tanto por isso que eu estou aqui, né? É um dos poderes que mais entregam e que melhor entregam, né? Por quê? Porque nós temos os nossos ouvidos todos voltados para os clamores da sociedade, né? Então, a gente não está atrelado a uma defesa de uma Constituição, ou nós não estamos atrelados à obrigatoriedade de uma execução, né? Então, a gente está aberto mesmo ao diálogo, a ouvir, absorver essas demandas. E o que as demandas que nós ouvimos dos prefeitos, né, que são os gestores que são mais próximos do cidadão, é que muitas vezes eles encontram dificuldades para poder administrar um município por conta da burocracia. Então, mais uma vez, e eu sempre repito isso e não vou deixar de repetir jamais, né, nos momentos mais difíceis do Estado de Santa Catarina, o Poder Legislativo ele esteve presente e muitas vezes ele assumiu o protagonismo. Por quê? Porque realmente é o poder que mais compreende, né? Como eu disse, não está atrelado a uma Constituição, a um livro de leis, que é o Judiciário, né? E também não está atrelado ali às obrigatoriedades do Executivo, que é de executar, de mostrar a obra pronta, né? Então, esse equilíbrio entre os poderes aqui, realmente no Estado de Santa Catarina, é exemplo para o Brasil inteiro, funciona como em nenhum outro Estado, tenho a mais plena certeza disso. Ok, deputado Sargento Lima, muito obrigada. Ele que é integrante da Comissão de Finanças e Tributação, desse voto favorável a esse projeto que está tramitando aqui no Parlamento. Muito obrigada, então, deputado, pela participação aqui no programa. Agora a gente fala de um outro projeto que está tramitando aqui na casa, também referente aos direitos dos idosos, hoje que é o dia 1º de outubro, quando se comemora aí o Dia Internacional dos Idosos. Por isso já está aqui com a gente o deputado Júnior Cardoso. Boa tarde, deputado. Também muito obrigada pela sua presença aqui no programa. A gente sabe que tem um projeto de sua autoria que está tramitando aqui no Parlamento e que tem como objetivo a reinserção dos idosos, pessoas com mais de 60 anos, no mercado de trabalho. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é esse projeto, como é que ele vai funcionar e por que é importante tê-lo tramitando aqui. Muito boa tarde, é um prazer sempre estar aqui na TV AL. O projeto, ele nasceu de audições, fruto de um trabalho por toda Santa Catarina, né? Não é um copia e cola, não é uma reprodução do trabalho que eu faço na Comissão dos Idosos somente, que tem a sua eficácia.
mas, sobretudo, um trabalho que eu faço em casas de asilo, abrigo, sabe? Prefeituras, assistência social. E sabe o que eles dizem para mim? Deputado, eu quero trabalhar. Deputado, faz alguma coisa, porque eu quero voltar ao trabalho. Não aguento mais olhar para o totó e olhar para a viúva, olhar para a esposa, olhar para lá, olhar para cá, minha vida se acabou. Eu era uma pessoa ativa, eu levantava cedo, eu trabalhava, abraçava as pessoas, eu tinha vontade de trabalhar. Eu estou bom, olha, eu não tenho pressão, não tenho diabetes, não tenho nada, sabe? E isso me comoveu de tal forma que me encorajei. O projeto já está tramitando aqui na Casa Legislativa desde junho ou julho, mas hoje, excepcionalmente, o Dia dos Idosos, a gente quer dar ênfase nesse projeto, que é o quê? A reinserção dos 60 a mais no mercado de trabalho, anexado a quê? Centros de convivência e capacitação. Por quê? Porque você domina esse smartphone. Ele é a mesma coisa. Mas os nossos idosos, eles já não têm a perspicácia, o comando, o domínio que nós temos. E, às vezes, o mercado em que ele vai ser inserido vai ofertar esta demanda. Não obstante tudo isso, nós queremos fazer com que as cidades tenham, né, esse mecanismo de capacitar para que as empresas públicas e privadas possam ter novamente esse trabalhador, que ele não vai tirar, não vai subtrair a vaga dos jovens. E eu parabenizo, né, especialmente mercados que você vê aí, grandes atacadistas, você chega lá, moço de 18, 19, de 20, 21 anos, e eu fico feliz, maravilhoso. Mas nós temos uma estatística, qual seja, que muitas pessoas, ao se aposentarem, em questão de 6, 1 ano, 2 anos, essas pessoas provocam suicídio. Isso é muito forte, é triste falar isso. E nós, como homens públicos, né, que confeccionamos leis, que criamos acessos, nós precisamos estar vigilantes, né, no sentido de buscar mecanismos jurídicos que possam trazer de volta, né, não somente a força do jovem, mas a experiência do idoso. Deputado, o seu projeto de lei ele ainda prevê a possibilidade de um incentivo fiscal para as empresas que fizerem essa contratação do idoso. Como funcionaria? Porque assim, se você for ver do ponto de vista técnico, o que levaria um empresário a trazer novamente uma pessoa de 65 anos em detrimento de um moço de 18, 19? Então, no escopo desse projeto, existe um trabalho jurídico muito bem elaborado, no sentido que as empresas vão ter, né, o subsídio jurídico que nós estamos discutindo na Comissão de Orçamento em momento oportuno. Por quê? Para que essas pessoas, de posse da lei, elas possam ser ofertadas e o empregador saber que vai ter um incentivo fiscal para que essas pessoas sejam reinseridas no mercado de trabalho. Ok, deputado Júnior Cardoso, então muito obrigada. A gente segue acompanhando a tramitação desse seu projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada novamente então, pela participação aqui no programa Conecta. E agora, quase 16 horas, daqui a pouquinho começa as votações aqui dos projetos aqui na Assembleia Legislativa, a ordem do dia, né, com a análise e a votação final de alguns projetos que seguem, então, para a sanção do Governo do Estado. E um dos projetos em análise hoje, né, João, já veio do Governo do Estado, é uma mensagem de veto, na verdade, é um projeto que já foi aprovado aqui no Parlamento, de autoria do deputado Lucas Neves. Lucas Neves, exatamente. Que fala sobre turismo nas escolas e foi vetado integralmente, agora voltou para votação aqui no plenário. Exatamente, Deluana. Todos os projetos que são aprovados aqui na Assembleia Legislativa, para eles virarem lei, eles ainda dependem do aval do governador, né, a chamada sanção do governador, o governador concordando com a lei, com o projeto aprovado na LESC, ele finalmente se transforma em lei. Mas, eventualmente, o governador pode, por razões jurídicas ou administrativas, não concordar com a proposta que foi aprovada na Assembleia Legislativa, aí ele veta esse projeto e ele não é transformado em lei. Nesses casos, o veto vem aqui para casa e os deputados podem votar por derrubar o veto, o que significaria que esse projeto será transformado em lei, ou manter o veto, que seria concordar
com essa decisão do governador. Então, é isso que vai acontecer aqui. Esse projeto, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no mês de novembro, na Alesc Itinerante lá de Lages, que criava esse programa de turismo nas escolas para incentivar as crianças, os adolescentes a conhecerem os pontos turísticos das suas regiões. Essa proposta foi vetada pelo governador e agora, no plenário, agora a partir das 16 horas, os deputados vão votar se vão derrubar o veto e transformar esse projeto em lei ou então manter, concordando com o veto do governador, e aí essa proposta não será transformada em lei, Deluana. Então, é um assunto que a gente segue acompanhando, a gente acompanha sempre com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, e depois a cobertura completa também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Você segue agora, então, com a programação e daqui a pouquinho, às 16 horas, as votações da ordem do dia aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Uma boa tarde para todos.